Olá, bem-vindo ao Panorama desta quinta-feira, 25 de fevereiro. Vamos ver agora os destaques desta edição. No Giro de Notícias, estudos vão agilizar concessões de parques nacionais à iniciativa privada. Bombeiros de Minas Gerais passam a usar máscaras de tecnologia para atuar em incêndios. Prefeitura se pronuncia sobre caso de reinfecção por Covid-19 em Caratinga. Veja também, quase 160 milhões de chaves de acesso ao Pix já foram cadastradas. No nosso quadro sobre saúde mental, você vai aprender a identificar sinais que indicam quando uma criança precisa de apoio psicológico. E ainda, selo biocombustível gera renda para agricultores familiares e ajuda meio ambiente. Fique ligado, o Panorama está no ar. Foram lançados os primeiros editais para a realização de estudos técnicos para subsidiar as concessões de parques nacionais para iniciativa privada. A novidade foi anunciada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. No âmbito do nosso programa de ecoturismo e de apoio à concessão, essa semana uma boa notícia. Foi publicado um estudo técnico para o Parque da Serra dos Órgãos e também sendo entregue naquele parque uma cadeira Juliette. Aliás, a cadeira Juliette de acessibilidade foi também entregue essa semana no Parque de Itatiaia, portanto, compondo esse pacote de novidades para o estado do Rio de Janeiro. O respirador ou máscara de fuga foi desenvolvido para escape rápido em ambientes perigosos e já está sendo utilizado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Ele pode ser usado, por exemplo, em situações de evacuação da área, diante de vazamento de produtos químicos ou ambientes tóxicos, principalmente tomados por fumaça em locais confinados. Veja como o equipamento funciona na prática. Pessoal, a gente acabou de atender uma ocorrência aqui em Santa Luzia de um princípio de incêndio que aconteceu num prédio e, como vocês acabaram de ver na imagem, um equipamento que foi muito importante para conseguir retirar as vítimas com segurança de dentro desse prédio foi esse equipamento aqui. E a gente está agora com o tenente Pedro Ivo, que é CBU do 3º Batalhão de Bombeiros, para explicar um pouco desse equipamento. Pedro, o que é exatamente esse equipamento? Esse equipamento consiste em um cilindro de ar comprimido e uma máscara. O cilindro funciona com a pressão positiva, então ele manda o ar para dentro dessa máscara. No caso dessa ocorrência específica, 2 vítimas estavam no apartamento 401 e as 2 vítimas têm problema de asma. Então, na hora que teve um incêndio no primeiro andar, que a escada começou a encher de fumaça, as vítimas não conseguiam sair do apartamento e já estavam com um pouco de dificuldade respiratória. A gente colocou essa máscara, esse capuz, na cabeça das vítimas e o ar puro, o ar comprimido foi sendo fornecido para elas na medida que a gente pôde descer a escada sem risco. Pessoal, então é isso daí, mais uma vez o Corpo de Bombeiros utilizando tecnologia e qualificação para a gente poder salvar vidas e garantir a segurança da população mineira. O secretário de Saúde de Caratinga, Eric Gonçalves, concedeu uma entrevista nesta quarta-feira para falar sobre um possível caso de reinfecção de Covid-19 em Caratinga. Trata-se de um jovem de 27 anos que, em ambos os casos, foi acompanhado pela equipe de saúde do município. Nós enviamos para a Superintendência Regional de Saúde um caso de um paciente de Caratinga que no dia 8 de setembro ele foi confirmado com Covid-19, ele fez aquele teste do SWAB, o PCR-RT, que é o teste mais confiável para a detecção do vírus, da Covid-19. E posteriormente também no dia 8 de janeiro ele fez uma outra testagem e deu positivo também nesse mesmo meio de cultura para fazer o teste, que foi o SWAB nasal. Quando o paciente ele positiva em 2 testes de SWAB nasal, nós encaminhamos o caso para o governo do estado para fazer a investigação. Eles vão tentar fazer um sequenciamento genético para confirmar ou não esse caso de reinfecção na nossa cidade. Isso a gente alerta a população, principalmente da importância da adesão à vacinação, porque até hoje, até no momento, o único passo que a gente vai dar para reduzir o número de casos no nosso município é imunizando a nossa população. E a gente tem a situação que ontem o STF, ele indicou aos municípios e os estados
Se caso o Ministério da Saúde não cumpra com o cronograma de entrega das vacinas no município, nós vamos poder, né, articular essa compra para estar imunizando a nossa população. Então a gente aguarda essa posição do Ministério, né, em criar um cronograma de entrega que seja realmente eficiente para a gente imunizar o quanto mais rápido essas pessoas. Quando a gente fala de imunização da Covid-19, a gente fala que as pessoas não podem relaxar, né? As medidas preventivas devem ser mantidas, como o uso de máscara, o distanciamento e evitando os locais também de aglomeração. O Sistema Eletrônico de Transação Bancária, conhecido como PIX, parece mesmo ter vindo para ficar. Por meio de dados fornecidos pelo governo federal, é possível verificar que quase 160 milhões de chaves de acesso já foram cadastradas desde a implantação do serviço. Mais de 159 milhões de chaves de acesso da nova ferramenta de transferência de pagamento instantâneo, o PIX, já foram cadastradas desde que o sistema iniciou seu funcionamento em novembro do ano passado. A maior parte delas, cerca de 152 milhões, são de pessoas físicas e o restante de empresas. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. O PIX se tornou uma alternativa efetiva de uso, principalmente no que diz respeito a transferências bancárias. Só em janeiro foram mais de 200 milhões de transações através da ferramenta. O meu cliente hoje, em vez de passar o cartão no débito, ele faz um PIX, que ele não paga nada e nem eu pago nada por isso. Então, para mim, é de grande benefício. E para atrair de vez o cidadão, o PIX irá incorporar novas funcionalidades. Elas incluem, por exemplo, saque no varejo, integração com conta salário e pagamento por aproximação. Ainda de acordo com o Banco Central, o número de operações pelo PIX vem crescendo a cada dia. A maior parte das transações foi realizada na região sudeste do país. Uma curiosidade é que muitos cidadãos preferem usar o CPF para cadastrar a chave. No entanto, é preciso tomar todos os cuidados necessários para não cair em algumas armadilhas criadas por determinadas instituições financeiras. O seu banco vai poder limitar o valor de transferência que você vai fazer através do PIX. Então pode ser que o seu banco olhe lá o quanto que você tem na conta e fale, o seu limite de transferência de PIX é R$1.000 ou são R$2.000. O dinheiro que vai ser transferido através de PIX é o seu. Então até muito cuidado para ver se na sua instituição financeira ele só vai conseguir tirar aquilo que está na sua conta, para não pegar do cheque especial. De maneira geral, quando uma criança está precisando de apoio psicológico, ela emite sinais através do comportamento. Você saberia identificá-los? Esse é o assunto de hoje do nosso quadro sobre saúde mental. É muito comum, diante de alguns comportamentos que as crianças apresentam, né, os pais terem dúvida quando realmente é necessário uma ajuda psicológica, né? Como que eu vou saber que o meu filho precisa desse acompanhamento psicológico? E realmente fica essa dúvida, porque alguns comportamentos, vamos pensar, disfuncionais, inadequados, são esperados, né? Para a criança, para o adolescente, mas alguns comportamentos não. Tirando síndromes e transtornos, né, que é uma característica que normalmente a criança ela precisa dessa ajuda profissional, mas quando a criança apresenta alterações de comportamento, de emoções, de sentimentos que trazem prejuízo, que mudam a rotina dela, né, que a gente vê que realmente está disfuncional. Quando a criança apresenta uma alteração no sono, ou sono muito agitado, ou insônia, o choro excessivo, a mudança na alimentação, né, ou a criança come exageradamente, ou realmente perde o apetite. É lógico que se em algum momento as crianças vão apresentar, todos nós apresentamos algumas alterações, mas quando essas alterações elas começam a trazer prejuízo no dia a dia da criança. A gente percebe, né, nesse momento de pandemia, desse isolamento social, dessa reclusão aí,
as crianças estão mais ansiosas, mais agitadas ou mais tristes, né? Menos responsivas às situações. Então, isso são indícios, são situações que realmente é esperado nesse momento, mas se esses comportamentos alterados da criança, eles estão trazendo prejuízo no dia a dia, mudanças muito bruscas, a gente precisa estar atento e pedir uma avaliação profissional, uma avaliação psicológica, para realmente entender se precisa da ajuda, né, de entrar com um processo psicoterápico ou não. É realmente esse olhar atento, essa percepção de que está trazendo prejuízos, né, e acolher o quanto antes ou acompanhar o quanto antes diante dos problemas para que isso venha ou não venha a se agravar. No quadro Oportunidades, você fica sabendo sobre as vagas de emprego no mercado de trabalho. Veja. Auxiliar de escritório, com experiência em emissão de nota fiscal e contas a pagar, mas que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Cuidador de idosos, com referências e experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. Mestre de obras, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. Motofretista, com experiência na carteira de trabalho e CNH-B. Pedreiro, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. E técnico em manutenção de equipamentos de informática, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cine Fácil ou portal Emprega Brasil, ou agendando atendimento presencial no link www.mg.gov.br/agendamento. Uma dica: não esquecer de incluir nos objetivos profissionais a vaga desejada para que apareça no seu cadastro. Chegou a hora de conferir como fica a previsão do tempo para Caratinga e região. Amanhã em Caratinga, a expectativa é de sol com aumento de nuvens pela manhã. À tarde, podem ocorrer pancadas de chuva e à noite o tempo fica aberto. A temperatura deve variar entre 22 e 31 graus. Em Inhapim, a quinta-feira começa ensolarada, mas o aumento de nuvens traz chuvas à tarde. À noite, o tempo abre, mínima de 20 e máxima de 28 graus. Em Bom Jesus do Galho, sol com aumento de nuvens pela manhã. À tarde, probabilidade alta de chuvas, mas à noite pode ser de tempo firme. Mínima de 20 e máxima pode chegar aos 27 graus. Promover geração de renda para o homem do campo, reduzir custos tributários das empresas e ajudar na preservação do meio ambiente. Esses são alguns dos objetivos do Selo Biocombustível Social, iniciativa que já beneficia 60 mil famílias. O Selo Biocombustível Social é um certificado que o Ministério da Agricultura concede a empresas produtoras de biodiesel que apoiam os agricultores familiares, comprando, por exemplo, a matéria-prima produzida por eles. Em troca, eles recebem isenção de tributos e participação diferenciada nos leilões da Agência Nacional do Petróleo. Atualmente, das 51 empresas produtoras de biodiesel no país, 41 já possuem essa certificação. São 60 mil famílias beneficiadas com a comercialização de mais de 3 milhões de toneladas de matéria-prima, chegando ao valor de 4,6 bilhões de reais, segundo o levantamento mais recente do governo federal. Resultado comemorado pelos agricultores. O agricultor familiar, com isso, tem assistência técnica, está inserido no processo produtivo e não tem nada a perder em relação aos grandes produtores em produtividade, em capacidade de produzir, de entender e de transformar a sua propriedade em uma propriedade rentável. Além de levar assistência técnica aos pequenos produtores e ajudar a eles terem acesso ao mercado, o Selo Biocombustível Social também incentiva a produção de energia limpa. O biodiesel é um biocombustível que é produzido a partir de fontes renováveis de matéria-prima, né? E além disso,
O produto da queima desse biocombustível é muito menos poluente do que a queima do diesel fóssil. Portanto, é um biocombustível que permite o estabelecimento de uma matriz energética mais limpa no Brasil. E assim vamos encerrando a edição desta quinta-feira. Nas nossas redes sociais, você pode seguir acompanhando as notícias ao longo do dia. Não deixe de conferir. Agradecemos pela audiência e companhia. Hoje ficamos por aqui, mas amanhã estaremos de volta. Até lá!